Quando a escuridão parece fechar-se ao seu redor e você sente que forças invisíveis pressionam a sua alma, há um instante silencioso em que tudo dentro de você se contrai, como se uma tempestade se formasse num céu que um segundo antes ainda era sereno. Talvez você conheça essa sensação. Pensamentos pesados que surgem sem aviso, um aperto no peito, memórias dolorosas que retornam como ecos longínquos, vozes interiores que tentam convencer-o de que você está só. Carl Jung chamava esses momentos de irrupções do luminoso sombrio, acontecimentos psíquicos que não pertencem apenas ao plano racional, mas que tocam camadas profundas do inconsciente coletivo, onde moram símbolos arcaicos capazes de nos abalar ou despertar. Imagine-se agora em um corredor antigo, iluminado apenas por archotes tremeluzentes. As paredes, feitas de pedra úmida, reverberam um som distante, talvez o rugido abafado de algo que desperta nos subterrâneos da psique. A cada passo, você percebe que não está simplesmente atravessando um corredor. Está caminhando pelos bastidores do seu próprio ser. Aqui, os ataques espirituais não são metáforas vagas. São representações vívidas de conflitos internos e externos que Jung acreditava manifestarem-se através de imagens arquetípicas. Dragões que sussurram dúvidas, labirintos que confundem a direção, espelhos que distorcem a autoimagem. Quando esses símbolos aparecem, não basta empurrá-los para longe nem fingir que não existem. Jung dizia que tudo aquilo que resistimos persiste, mas aquilo que encaramos se dissolve ou se transforma. Portanto, o primeiro passo quando você sente o ataque é reconhecer a presença do inimigo invisível. Não um inimigo externo, mas uma energia que tenta romper o equilíbrio entre consciência e inconsciente. Respire fundo. Sinta o chão sob os pés. Reconheça o peso do momento sem se identificar com ele. Você não é a tempestade, é o viajante que a atravessa. Agora, visualize uma chama suave surgindo no centro do seu peito. Essa chama representa o espírito, a centelha vital que conecta o eu finito ao infinito. Para Jung, esse ponto de luz interior é a manifestação viva do self, o centro regulador que transcende a máscara do ego e mantém o diálogo com algo maior do que você mesmo. Quando o ataque espiritual se insinua, permita que essa chama se expanda lentamente, iluminando o corredor de pedra. Cada raio de luz revela inscrições nas paredes, símbolos que à primeira vista parecem indecifráveis, mas que contêm chaves para a libertação. Enquanto a luz cresce, perceba que as sombras projetadas nas paredes começam a dançar. Elas não desaparecem de imediato, pois para Jung, a psique não elimina conteúdos, ela os integra. Mas a dança muda. Aquilo que era ameaça torna-se movimento, ritmo, possibilidade de transformação. O espírito não contra-ataca pela força bruta. Ele transforma as trevas em matéria-prima para a luz. Feche os olhos de novo. Desta vez, não para fugir, mas para escutar. No silêncio, permita que imagens espontâneas surjam. Talvez você veja uma ponte atravessando um abismo, uma ave dourada rasgando o céu ou um círculo de mãos entrelaçadas. Não se apresse em interpretar. Apenas observe, sentindo a vibração emocional que cada imagem carrega. Jung afirmava que essas cenas oníricas ou visionárias são cartas enviadas do inconsciente para a consciência, oferecendo estratégias singulares de enfrentamento. Agora, traga à mente um evento recente em que você percebeu desânimo súbito, crítica interna feroz ou sensação de que o destino conspirava contra você. Sinta novamente essa memória por um instante, mas coloque-a diante da chama interior. Pergunte, em silêncio, qual é a mensagem oculta aqui? Que parte de mim precisa crescer? Se imagens ou sensações emergirem, acolha-as. Talvez surja a figura de um guerreiro sereno, não um conquistador agressivo, mas um guardião que empunha a espada da clareza. Ou talvez apareça uma flor surgindo no asfalto, símbolo de resiliência.
À medida que essas imagens se formam, o espírito começa seu contra-ataque sutil. Ele não destrói a experiência dolorosa, mas redesenha seu significado. Você sente a musculatura relaxar, o coração bater num compasso mais calmo. E nessa calma surge um conhecimento tácito. O ataque espiritual era, em última análise, um convite ao reencontro com sua própria fonte de poder. Para selar essa primeira etapa, inspire profundamente e imagine que, ao expirar, você libera um véu cinzento que cobria sua visão interior. Veja esse véu dissolver-se no ar, revelando um céu noturno, salpicado de estrelas. Cada estrela é um potencial de insight, pronta para guiar o seu próximo passo. Jung dizia que, quando honramos essas estrelas, esses lampejos simbólicos, elas organizam nossa vida ao redor de um eixo de sentido. Antes de avançarmos, permita-se uma breve pausa de silêncio. Sinta o corpo, note os sons ao redor, perceba o movimento sutil da respiração. Está pronto para seguir mais fundo, explorando estratégias práticas para que o espírito assuma o controle sempre que a noite interior tentar prevalecer? Então, guarde a chama viva no peito e prepare-se. Na próxima parte, vamos aprender a converter cada sensação de ataque num convite a uma aliança mais íntima entre a sua coragem e o mistério que o habita. Princípio del formulário. Final del formulário. Respire fundo mais uma vez e permita que esse ar percorra cada canto do seu corpo, como se limpasse corredores esquecidos onde antigas preocupações ainda ecoam. Sinta a chama no peito pulsar com suavidade, acompanhando o ritmo natural do coração. Quando exala, imagine que expulsa um sopro fino de cinzas, restos de crenças limitantes que não lhe servem mais. Mesmo que ainda perceba resquícios de tensão, acolha-os com a gentileza de quem reconhece que tudo o que existe na psique carrega um propósito oculto. Jung insistia que nenhum símbolo chega até nós por acaso. Se algo retorna repetidamente em pensamentos ou sonhos, um rosto severo, uma serpente enrolada, uma porta que range, mas não se abre, é sinal de que ali reside uma chave. A função transcendente da psique, como ele descreveu, é exatamente unir forças opostas e gerar uma centelha criativa. Portanto, quando as vozes do medo surgirem, em vez de abafá-las, convide-as a sentar-se diante da chama interior. Pergunte: o que vocês tentam me ensinar? Talvez descubra que o medo denuncia um talento ainda adormecido, que a ansiedade revela um anseio de mudança, que a sensação de ataque espiritual revela a necessidade de redirecionar sua energia para um propósito maior. Agora, visualize que a chama se torna um pequeno sol dourado que gira lentamente, espalhando filamentos luminosos pelo corpo todo. Cada filamento desce pelos ombros, percorre os braços, alcança as mãos e se estende além da pele, como raízes de luz que penetram no solo invisível do mundo. Sinta-se conectado a algo vasto, como se seu pequeno sol fosse parte de uma constelação secreta que brilha por baixo da realidade cotidiana. Esse sentir de pertencimento dilui a sensação de isolamento, fechando brechas pelas quais forças hostis costumam se infiltrar. Enquanto essa rede de luz se forma, lembre-se de que a psique não se sutura apenas com bons pensamentos. Ela se fortalece quando o corpo participa do processo. Por isso, permita que o diafragma se mova livremente. Usando o ritmo 4-7-8, inspirar por 4 tempos, segurar por 7, soltar em 8. Você sinaliza ao sistema nervoso que está seguro. É como dizer ao cérebro que a caverna escura não contém predadores, mas tesouros simbólicos esperando serem revelados. Quando a respiração se acalma, volte a atenção para a testa. Imagine um círculo azul-violeta abrindo-se logo acima das sobrancelhas, a íris da intuição. Jung chamaria esse ponto de canal para conteúdos suprapessoais, onde se encontram inspirações que transcendem a história individual. Pergunte a esse círculo: qual é a imagem de coragem para mim hoje?
Pode surgir o desenho de uma criança rindo na chuva, ou de uma montanha banhada por relâmpagos, ou de um artesão que trabalha com paciência o metal quente. Não julgue a imagem. Apenas aceite-a como um recado cifrado. Agora desça ao centro do ventre. Sinta um calor firme, terroso, como brasa protegida por cinzas. Esse é o fogo da ação concreta, a contraparte terrestre da chama espiritual que vibra no peito. Toque simbolicamente essa brasa com a mente e pergunte: qual passo real posso dar nas próximas 24 horas para honrar minha imagem de coragem? Talvez seja escrever uma carta que vem adiando, marcar um exame médico, perdoar alguém em silêncio, iniciar uma prática diária de registro de sonhos. Por menor que pareça, esse gesto físico sela o contra-ataque do espírito, transforma a inspiração em movimento tangível. Jung repetia que a psique adoece quando há distância entre o que sentimos e o que fazemos. A cura, portanto, começa quando pontes são construídas entre visão e gesto. Imagine agora que você caminha por uma ponte translúcida que liga dois penhascos. De um lado está o mundo interno vibrante, do outro, a vida cotidiana com seus horários, pessoas e obrigações. Cada passo na ponte é uma escolha consciente de alinhar desejo profundo e comportamento externo. E quanto mais você atravessa, menos percebe a linha divisória. O invisível e o visível misturam-se até virar o mesmo campo de energia. Talvez nesse percurso surjam dúvidas. E se eu fraquejar? E se amanhã a sensação de ataque voltar? Acolha essas perguntas como pássaros barulhentos, que sobrevoam a cabeça, mas não obrigatoriamente constroem ninho. Traga-as à chama dourada e veja-as transformadas em penas reluzentes que caem suavemente, fertilizando o solo onde a fé cresce. Porque fé, para Jung, não era crença cega. Era a coragem de dialogar com o mistério, mesmo sem garantia de resposta imediata. Antes que a mente queira acelerar para resultados, faça um convite ao corpo novamente. Alongue levemente o pescoço, gire os ombros, mexa os dedos. Deixe que a energia passe também pelos músculos, lembrando-os de que o espírito não habita nuvens distantes, mas cada célula que vibra. E enquanto se move, pronuncie em voz baixa, se for possível, uma frase âncora. Pode ser algo simples. Eu deixo que a luz me atravesse, ou o invisível me guia em paz. O som da sua própria voz repercute nos ossos do ouvido interno e, por ressonância, envia uma mensagem de comando a sistemas primitivos que controlam o medo. Agora, imagine que a chama no peito se recolhe um pouco, converte-se em um ponto incandescente, uma brasa que você levará consigo ao longo de todo o dia ou da noite, se estiver prestes a dormir. Sinta esse ponto pulsando a cada inspiração, lembrando-o de que a qualquer sinal de ataque espiritual, basta conectar a mente ao coração, o coração à respiração, a respiração à ação concreta. Assim, o circuito se fecha, tornando-o menos vulnerável a forças que se alimentam de desordem interna. Ao final deste ciclo, reserve um instante para agradecer. Não um agradecimento murmurado com pressa, mas um gesto inteiro. Talvez tocar o próprio peito com a palma, sentir o calor da mão, perceber que há um ser vivo e consciente habitando esse corpo. Agradecer, como diria Jung, engrena o cosmo em sentido horário. Faz a vida girar a favor, não por mágica externa, mas por coerência interna. Quando sentir que a energia assentou, pegue papel e caneta. Escreva 3 símbolos que surgiram hoje. Pode ser a criança na chuva, a serpente iluminada, o espelho que reflete fogo em vez de rosto. Ao lado de cada símbolo, anote a sensação predominante: proteção, vigor, clareza. Esse simples ato de registrar transforma vapor psíquico em tinta concreta, tornando-o menos suscetível à confusão futura. Por fim, leia em silêncio estas palavras e deixe-as ecoar. Tudo o que deseja ser revelado, venha à luz na medida perfeita. Tudo o que deseja permanecer oculto para meu bem, permaneça velado até que os olhos da alma
Estejam prontos. Sinta o peso suave dessa permissão. Você não força as portas, mas também não teme o que existe atrás delas. Essa postura flexível é o verdadeiro contra-ataque do espírito, não combater com violência, mas habitar com presença. Faça agora outra pausa breve. Perceba como está a respiração, a temperatura das mãos, o ritmo dos pensamentos. Se houver nervosismo residual, imagine um vento fresco passando pelas têmporas, carregando qualquer sobra de apreensão. Observe-se a partir de um ponto levemente elevado, como se estivesse sentado em um terraço, observando a própria vida lá embaixo, fluindo como um rio. Nessa perspectiva, os ataques espirituais parecem oscilações naturais da corrente. Redemoinhos que ora se intensificam, ora desaparecem. E você descobre que não precisa temê-los, basta aprender a navegar. Ao longo das próximas horas, mantenha a atenção sutil aos sinais. Uma frase que alguém pronuncia, um número que se repete, uma coincidência que faz sentido apenas para você. Sincronicidade, Jung diria. Quando tais eventos ocorrerem, não os descarte como acaso. Tome nota mental e pergunte: como isso conversa com minha intenção de hoje? Talvez seja um convite direto a agir, talvez um lembrete para esperar. Nesse diálogo, o universo deixa de ser palco indiferente e torna-se aliado sensível. Se mais tarde o cansaço bater e a mente voltar a ruminar preocupações, recorra novamente ao exercício da chama. Não precisa ser demorado. 3 respirações conscientes, visualização da luz expandindo, pergunta simples ao símbolo do dia. Esse micro-ritual reafirma a soberania do espírito e desarma o assédio de forças caóticas. E quando chegar a hora de dormir, transforme a transição em um portal. Apague as luzes com reverência, como quem conclui cerimônia antiga. Deite-se lentamente, posicionando o corpo como se colocasse um barco na água. Enquanto a cabeça toca o travesseiro, recorde o símbolo mais potente do dia. Segure-o diante do olhar interno, não como quem aperta um objeto precioso, mas como quem o deixa flutuar, suspenso numa bruma de ouro. Deixe que a bruma envolva corpo, quarto, casa inteira. Cada partícula dourada vibra a mensagem. Aqui a clareza, aqui a proteção, aqui o espírito faz morada. Se sonhos vierem, e virão, receber-los-á como cartas seladas. Ao acordar, antes de qualquer celular ou notícia, dedique 2 minutos para anotar a essência. Não se preocupe em entender tudo de imediato. Compreensão, às vezes, é semente que germina a longo prazo. Basta registrar cores, emoções, símbolos centrais. No decorrer do dia, abra o caderno e relacione com fatos concretos. Aos poucos, perceberá que a psique constrói pontes de sentido entre noite e dia, dentro e fora, ataque e cura. Essa prática continuada faz surgir algo difícil de descrever. Uma serenidade de fundo que não depende de circunstâncias externas. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, você sente a chama persistir. Não ilesa a carne as dores, mas mantém o espírito intacto. E fortalecido, torna-se capaz de estender essa luz a outros, familiares, amigos, até desconhecidos que cruzam seu caminho. Porque, quando o espírito contra-ataca, não o faz apenas por você. Ele cria ondas de equilíbrio onde quer que passe. Antes de concluir nosso encontro de hoje, faça um último compromisso consigo. Escolher um objeto concreto, uma pedra lisa, um anel simples, um cordão discreto, e consagrá-lo como lembrança tátil da chama interior. Sempre que sentir a aproximação de um ataque espiritual, toque esse objeto e, no mesmo instante, evoque a respiração 478, a imagem de coragem, o calor no ventre. Esse gesto instantâneo desperta a memória somática da luz e sela qualquer fenda por onde a angústia tente entrar. Agora, inspire profundamente, erga suavemente os cantos da boca, agradeça ao corpo por ter sido fiel companheiro nesta jornada interna. Ao expirar, deixe ir o pensamento de que precisa dominar tudo de uma vez.
Jung lembrava. A psique não se apressa, ela se revela em espirais. Confie no passo que deu hoje. O próximo virá naturalmente, guiado pela mesma força silenciosa que mantém estrelas acesas há eras. Se este mergulho trouxe clareza e vigor, compartilhe sua experiência nos comentários e convide quem você ama a praticar também. Juntos, formamos uma rede de luz capaz de fazer frente a qualquer noite. Que a chama permaneça viva em seu peito, pequena talvez, mas inesgotável, e que cada ataque espiritual se converta numa oportunidade de revelar ainda mais da sua própria grandeza interior. Enquanto a respiração se acomoda num ritmo estável e a chama interior pulsa como farol na noite, permita-se sentir o corpo inteiro vibrar com a lembrança de tudo o que atravessamos até aqui. Imagine por um instante que cada célula guarda o eco das imagens que despertaram durante esta jornada. O corredor de pedra iluminado por archotes, a ponte translúcida que liga mundos, o pequeno sol dourado girando no peito. Todas essas figuras, longe de serem apenas projeções poéticas, são avisos profundos de que o inconsciente ouviu seu chamado e responde agora com uma corrente delicada de significado. Carl Jung diria que esse encontro entre símbolos e sensações marca o verdadeiro ponto de virada. O instante em que a alma compreende que o ataque espiritual era na realidade um convite ao alinhamento com o Self, centro luminoso onde habitam coragem, propósito e serenidade. Sinta então o peso dos ombros diminuir, como se mãos invisíveis retirassem armaduras antigas que já não servem. Simultaneamente, surge uma leveza firme nos pés, lembrando que você pisa num caminho sustentado por algo maior do que a vontade individual. Pisa na malha viva de sincronicidades que se estende por todas as direções. Quando você respira, essa malha se expande. Quando você expira, ela se densifica ao redor, criando um manto protetor que nenhum assédio psíquico consegue rasgar. Se amanhã vozes internas tentarem persuadi-lo de que foi tudo imaginação, volte a essa sensação concreta, o calor no peito, a brasa no ventre, o ar vibrando nas fossas nasais. E recorde, realidade psíquica é tão autêntica quanto a física. A diferença é que se mede em símbolos e emoções, não em centímetros ou gramas. Agora, traga à mente alguém que você ama e que talvez esteja travando batalhas invisíveis semelhantes às suas. Visualize essa pessoa recebendo uma fagulha da sua luz, uma centelha que não diminui a sua chama, mas multiplica o fogo partilhado. Quando Jung descreveu o inconsciente coletivo, ele não falava de uma metáfora abstrata. Falava de um entrelaçamento real que faz cada gesto interno repercutir nos outros como ondas num lago calmo. Assim, ao oferecer mentalmente proteção a quem precisa, você fortalece também suas próprias defesas, pois o espírito que contra-ataca em você reconhece terreno fértil para expandir-se. Perceba como essa intenção gera calor suave na palma das mãos. É o sinal de que a energia se move e encontra caminho. Em seguida, volte-se outra vez para si, mas com novos olhos. Sem pressa, percorra mentalmente as próximas 12 horas e note oportunidades concretas de agir em harmonia com a visão recebida. Talvez silenciar por instantes antes de responder a uma provocação. Talvez aceitar ajuda onde antes havia orgulho. Talvez escrever 3 linhas de gratidão antes de adormecer. Pequenos gestos, sim, porém dotados da potência simbólica de selar pactos entre mundos. Jung alertava que toda transformação genuína começa em microespaços da vida diária. É ali, no trivial, que o inconsciente se cristaliza em destino. Ao comprometer-se com esses atos mínimos, você comunica ao mundo interno que leva a sério o diálogo estabelecido. E o mundo interno, em retribuição, continuará abrindo portas de insight cada vez mais amplas. Por fim, repousa a atenção no silêncio atrás de cada som, naquela pausa tênue que separa uma inspiração da próxima.
Sinta que nesse intervalo vive algo que não nasce nem morre, presença serena que observa todas as estações da alma sem se confundir com nenhuma. É desse ponto que brota a confiança radical que torna qualquer ataque espiritual inofensivo. Confiança na ordem invisível que sustenta estrelas, marés e ciclos humanos. Quando os olhos se fecharem para o sono, deixe que essa presença o embale. Quando despertarem para um novo dia, permita que ela guie o primeiro olhar. E se em algum momento as sombras retornarem, recorde o caminho de volta. Respiração, chama, símbolo, ação. Assim o espírito continuará contra-atacando, não com ruído e violência, mas com a paz inquebrantável de quem sabe que luz nenhuma pode ser vencida pela escuridão. Princípio del formulário. Final del formulário.